Mostrou ali o emblema, o escudo de campeão da América. Olha ali, ó. O gramado horrível, o Atlético Paranaense tirando barato. Essa Libertadores maravilhosa, vencida sobre o Atlético Paranaense no final do ano passado. Meus amigos, o que está acontecendo com o nosso Flamengo? Estamos na zona do rebaixamento. Isso aí, galera. Vamos aí acompanhar o vídeo aí. Que tá aí. Deixa aí nos cards de crédito. Na ponte, na base, era 9, era centroavante. Capita, a coisa tá pegando fogo. Vamos começar sem perder tempo nos 2 clubes mais populares do país. Por acaso, você jogou nos 2, ou não por acaso. Vestiu as camisas de Corinthians e Flamengo. Vamos começar pelo Mengão, que nas 4 rodadas do campeonato amargou 3 derrotas e uma vitória na estreia contra o Coritiba, que talvez seja, ao lado do América, o mais fraco da competição, pelo menos até aqui. Capita, o que está acontecendo com o Mengão? Serra, primeiro boa noite a você, Luiz, Praz, Lugano, boa noite a todos. É o início de campeonato frustrante para o Flamengo, assim como foi até agora toda a temporada, né? Então, essa movimentação do torcedor... Movimentação mesmo, Lau. Pesada. A chegada no Galeão ontem à noite. Exatamente. Eu passei por alguns momentos assim no Flamengo, no Corinthians Sobrou pro também. Gabigol, inclusive. Não estão acostumados também, né, Plea? São jogadores que estão convivendo um pouco com essa pressão, mas estão mais acostumados com os títulos, né? Com o carinho, com o amor do torcedor. Mas essa é uma torcida que demonstra muito bem as suas emoções, né? Então, ela abraça, ela acolhe, ela tapa os olhos para algumas coisas quando o time está vencendo, mas quando o time passa por uma situação como essa, ela cobra e a cobrança vem pesada. É lógico que incomoda jogadores, comissão técnica, diretoria, mas também os torcedores estão incomodados porque sabem, né, que o Flamengo, enfim, investiu muito em treinadores e as coisas não estão dando certo. O Flamengo troca de treinadores e as coisas não funcionam. O elenco do Flamengo é um elenco qualificado, então o torcedor também não entende o porquê as coisas não encaixam, e aí cria muita especulação, né? Muitos movimentos, por que esse time não consegue jogar, mas é saber lidar, né? Entender essa pressão do torcedor, tentar na hora do treinamento dos jogos esquecer, não é fácil, mas é uma pressão que ela tem uma influência dentro do dia a dia de trabalho. Dessa vez, felizmente, a torcida não encostou no Marcos Braz, no caso não tem como evitar esse encontro lá? Até tem, né, Diego? Se quiser, evita. Se quiser, evita. Tá. Ônibus na pista, né? Então, eu sempre... Porque 2019, antes de tudo aquilo de maravilhoso que aconteceu com o Flamengo, houve cenas muito piores do que essa. O pessoal realmente chegou a encostar em jogador. Esse é um assunto para debater, né? Esse assunto não todo time tem um informante, né? Todo time tem um informante, a gente que já passou por... Então, esse cara que estava na frente aí, que passou sendo xingado, não é o maior artilheiro da história do Brasil na Libertadores? Sim. Detalhe, ele fez o 4 dias. Recorde há menos de uma semana. Mas como vai deixar o cara exposto a um torcedor... no solo a ser xingado, a ser humillado, sino que a cualquier acto de violencia. Sí. O sea, todos nós já convivimos com isso, né? E todos nós sabemos que é um pouco... até pro Messi, Diego. Sim. Mas são movimentos conhecidos. Exatamente. São movimentos conhecidos. Claro. Não tem ninguém... O mundo tá louco, Fernando Praz. Plirra. Intolerante. Plirra, assim, em algumas circunstâncias, em todos os clubes que eu joguei, teve problema de invasão de CT, de apedrejar ônibus, de... invasão sem treinamento, tudo. E assim, algumas vezes realmente... A pergunta é, serve para algo? Hã? Serve para uma coisa? Muda algo? Para mim, não. Alguma vez para vocês mudou algo? Para mim, para pior. É pior, para pior. Porque assim, o torcedor pode ficar descontente, o torcedor pode ficar frustrado, pode vaiar, pode xingar no estádio, cara. No estádio. Vocês viram uma cena no Ceará? Os caras comemorando o título da Copa do Nordeste? Sim. Tu viu o Luvanor falando? Agora eu posso ir no falando. shopping, agora eu posso ir para jantar, não estou mais preso. Cara, isso... E assim, num primeiro momento, fico assim, com pena dele, mas depois eu até recrimino. Ele não pode falar isso rindo assim, do jeito que tá, cara. Porque senão a gente vai começar a normalizar e vai começar a achar que é brincadeira até acontecer uma coisa mais grave, que não sei como ainda não aconteceu. E ali, segundo os anos, ele já tinha escapado de um gás de pimenta na cara, na fuça, de um policial completamente equivocado. Absurdo, né? Partindo de um policial completamente equivocado. Mas isso não vai acabar, né? Isso aí a gente passou. Mas é bom que o torcedor saiba, o torcedor comum, porque todos nós passamos por isso. Sim. Que não influencia nada, nem para bem, nem para mal. É um acto político porque algum diretor do clube fica bem com um torcedor porque deixa chegar perto do jogador,
o torcedor das torcidas organizadas ficam bem com sua torcida que estão cobrando, os jogadores do clube fingem que estão sendo cobrados, e talvez quem gana é algum empresário que quer tirar o jogador de lá. E isto aqui é uma desculpa perfeita para falar, ele está com medo, quer sair do país. E nós, assunto. Só quem gana é ele aí. Essa é a verdade, para o torcedor comum. Nós estamos mais essa é a verdade. acostumados a isso, né? O outro é política e um circo, posta em cena. Por outro lado, lógico, não se justifica, Luiz, você acompanhou de perto, na semana passada, para nossa Lili Nascimento, depois do empate contra o Racing na Argentina, o Gabigol disse, agora vamos jogar naquele gramado horrível da Arena da Baixada. Uma provocação ao adversário do final de semana. Lógico que ele não foi bem recebido por lá e também fez algumas provocações depois. Ali foi dos dois lados, provocações dos dois lados via rede social e tal. Mas ele também no jogo já tinha feito na Argentina contra o Racing. Mostrou ali o emblema, o escudo de campeão da América. Olha ali, ó. O gramado horrível, o Atlético Paranaense tirando barato. Essa Libertadores maravilhosa, vencida sobre o Atlético Paranaense no final do ano passado. Também, Luiz, de repente, o Gabigol não podia dar uma segurada na onda, já que, para ele, as coisas não estão às mil maravilhas? Tá provocando o momento errado, né? As coisas não estão bem. Acho que quanto mais provoca, mais chama a responsabilidade para cima de si. E como as coisas não estão tão bem, ele tem que aguentar agora a pressão, né? Eu acho que no momento que vive o Flamengo e o Gabigol, acho que o melhor remédio seria ficar um pouquinho quieto, né? Tranquilo, focar mais em recuperar a forma, o bom momento, fazer gols, ajudar o time, focar em outras coisas, em vez de ficar provocando, beijando. Isso aí, para mim, não... Porque ele se coloca pressão fazendo esse tipo de coisa, né? Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta, tem cara que se personalidade. alimenta disso. Ele precisa disso, se alimenta disso, né? Eu não critico, não. Ele assume a responsa, obviamente está mais exposto, né? E todo mundo está em cima dele, rivais e até a própria torcida agora. Como que a própria torcida pode criticar o maior artilheiro da história da Libertadores? Isso porque se põe assim. Ou seja, por momento é pouco inteligente para ele. Então, mas pouco inteligente. Porém, não usar a favor, né? Quando ele movimentou a torcida do Flamengo no jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Maracanã vai virar um inferno, Rio de Janeiro. Então, aquilo é um movimento a favor dele, né? E fora que quando ele estava ganhando o time. Fora que vai o torcedor não quer vai. saber do gramado, até porque o torcedor olha e fala, pô, gramado sintético, pô, enfim, dá, né? O jogo Já tem a discussão, né? Natural. E vai ficando antipático, vai ficando... Os adversários vão ficando com raiva. Exatamente. Até a torcida do Flamengo deu uma entrevista recente, que o pessoal falou que estava um pouquinho acima do peso, e eu particularmente acho que não tem nada a ver. Mas aí ele usou, né, e fez uma brincadeira, e aí falou que, não, mas em casa falam outra coisa, isso aí é inveja. E aí o torcedor comum, ele se irrita com algumas movimentações, né? Então, assim, eu concordo plenamente com o Luiz. Não é você deixar de falar porque ele tem personalidade, mas é focar. Não é o ficar quieto de medo, é focar no trabalho. Quando você está aquecendo, por exemplo... a gente viveu muito isso, né, Pedro? Eu posso falar por mim. Pô, eu aqueci talvez nos piores ambientes que existia, né? Em clássicos, no Brasil, na Turquia, que era pior ainda. Pô, a gente não escutava nada, meu. Você chega em um nível de concentração que você esquece tudo que está acontecendo no seu entorno. Porque aquilo te faz é um movimento seu para você ter uma boa atuação. Então, é um nível de concentração alto. A gente vê em vários esportes isso. Quando você está aquecendo e a sua preocupação é mostrar uma tatuagem para o torcedor adversário, é escutar o que um torcedor está falando na arquibancada, você não está, desculpa falar, primo, você não está 100% focado em cima do objetivo que é vencer um jogo. Porque o emblema, o escudo, ele mostrou para a arquibancada. Eu tive companheiros que gostavam disso. Então, mas é o perfil dele. Mas mesmo quando eles não estavam bem... Bueno, isso mostra também desafio, personalidade. Ele não mudou, está mudando. Agora, a pressão está acima dele, foi o que ele chamou, né? Pero é personalidade. Com 19 anos, tinha uma caneta minha, porque é muito organizada. Falei, moleque, eu vou te matar. Lembra? Com 19 Aliás, você levou vermelhinho esse jogo, levou? Vermelho, matei mesmo. Mas você mostra um cara assim, e é o maior artilheiro da história da Libertadores, com certeza muito por essa personalidade. Ele tirou água a torcida de Boca, de River. Eu gosto da panca também, mas eu acho que tem que saber o momento de ser pancudo.
Mas, se pra ele não incomoda... Assim, Então, sempre vencer. Ele tem que aguentar o barulho depois. Exatamente. Se ele aguentar... Isso aí. Se ele aguentar, assim, agora... Não, então... Que nem o Marcos Braz falou. Mas acho que incomoda. Marcos Braz deu aquela famosa, o Real Madrid pode esperar, tá lá chegar. Aí depois ele falou, o futebol tá muito chato, tá cheio de mimimi. Pera aí. Mas tu faz a brincadeira, aí as pessoas começam a fazer memes nas redes sociais brincando, e aí é mimimi. Cara, tu aguenta o barulho, cara. Aguenta o barulho agora. Eu não gosto de ser provocado, não. Já vou falar pra você. Não diga. Agora, você não era de provocar muito também, não. Não. Nunca. Sempre respeitei o adversário. Perfeito. Vai lá Sousinha ante um clássico, Sousa São Paulo. Souza agitava Ele pra tinha que caramba, provocar. né? Era ele de um lado, o Vampeta ele do se outro. sentia bem assim. O Luiz no Uruguai se sentia, necessita desse combustível. E tem gente que não tem que estar mais focado. Então, eu não vejo mal, mas não pule o limite, né, à violência ou à falta de respeito absoluta, aí tudo bem. Mas uma provocadinha faz parte do futebol. O Sampaoli falou que não consegue entender por que o resultado não vem, porque, na opinião dele, o Flamengo está jogando bola, está jogando mais do que seus adversários. Você consegue entender? Porque tem algumas teorias aí, né? Nunca repete os mesmos jogadores, o mesmo time, inventa muita moda no momento que, de repente, talvez fosse melhor fazer o trivial. Ô, Plirra, eu não sei se eu concordo com ele, não, cara, que o Flamengo tá jogando muito mais bola que os adversários. E, assim, eu não... Sinceramente, não tenho visto essa superioridade do Flamengo, a ponto de achar que em 4 jogos, 3 derrotas, vamos dizer, no Brasileiro, foram... Futebol não existe injustiça, né? Mas que o Flamengo merecia vencer. Eu acho que o Flamengo está passando por um momento muito difícil, tirando, sei lá, Ayrton Lucas, de repente Pedro. Os outros jogadores estão muito abaixo do que poderiam. E aí se troca de treinador, né? Do Dorival para cá é o terceiro. E o Vitor Pereira não deu conta. Aí o São Paulo chegou com uma expectativa de que fosse logo ter uma recuperação e não está acontecendo. E aí ele começa a mexer aqui, mexer ali, algumas vezes por necessidade, outras por detectar alguma coisa no time. Mas é difícil. Assim, o momento ideal do Flamengo hoje é dar um passo atrás, se reorganizar, tentar fazer o mais simples possível. Mas não parece nada a cara do treinador. Não parece, pois é. Mas é o que nós estávamos conversando antes, né, Lugano, antes do programa. O bom treinador não é o que impõe o seu estilo onde quer que vá. O melhor treinador é o cara que sabe fazer uma leitura do ambiente, uma leitura do grupo e aí se adaptar. É o que fala na natureza, né? Não é o mais forte sobrevive, é o que se adapta melhor às condições, né? E eu acho que isso que o São Paulo vai ter que tentar entender aqui no Flamengo. Difícil um treinador virar nesse time, hein? Assim, porque em cima do que o Praz falou. Assim, vamos falar do São Paulo, que é o mais recente, né, Plirra? Ele tem que realmente dar esse passo atrás, né? Talvez ele esteja exigindo de alguns jogadores algo que eles têm até capacidade de fazer, mas que não é o momento apropriado. Quando você vai criando uma confiança dentro do grupo, né, bons resultados, o ambiente vai melhorando, você consegue ir extraindo. Eu vou tocar um pouco no assunto do Santos, né? Vamos lá. Enfim. Boa, legal pra gente entrar. O Santos é um bom goleiro, né? Ele não vive um momento de confiança. O Praz pode até falar. Então, assim, até o Praz, queria que o Praz falasse também, mas só vou pontuar. O cara tá vivendo um momento de um pouco insegurança. O goleiro no Flamengo, ele é sempre muito cobrado. E aí você exigir dele que ele faça defesas impossíveis que o torcedor sempre cobre, mas que ele tem alguns movimentos que ele não tá acostumado e meio que parece que tá obrigado a fazer isso, ele não tá confortável com isso, então é o que o Praz falou, dá um passo atrás. Então você querer queimar, colocar o cara para fazer e jogar ele para os leões, que a torcida do Flamengo nesse momento, né, tem esse sentimento. No caso de um passo atrás para o Santos, seria literal, né? Isso, exato, faz o de goleiro, faz o de goleiro. 10, entre casos, 10 passos atrás. Eu, assim, com relação, que o Praz falou, a movimentação de escalação que ele faz. Ele teve alguns problemas, né? A lesão, jogador de suspensão, enfim. Mas eu, particularmente, não concordo de você ficar em um ambiente que já não é de tanta confiança, você ficar toda hora mexendo no time. Então, é isso, né? Então, assim, foi um trabalho que se iniciou, na minha opinião, de uma forma equivocada. Querendo tirar mais do jogador do que ele pode te entregar em funções que o jogador não está acostumado. O Santos é goleiro, ele não é zagueiro, não é meio campista, né? É lógico que a gente vai tocar no assunto, sair jogando com os pés, ter uma boa quebrada de bola, mas não sair jogando próximo do meio campo, porque a gente já falou sobre, se dá errado, a culpa é totalmente do goleiro. E o contexto, né? O contexto, exatamente. Embaixo das traves já está sem confiança, onde é o habitat natural do goleiro. Exatamente. Aí tu bota ele a jogar numa função que nenhum goleiro no Brasil faz aquilo. Nenhum goleiro no Brasil faz aquilo. E no mundo, o cara fica pensando, ai caramba, daqui a pouco, além das defesas que eu vou ter que fazer,
eu vou receber a bola, vou ter que sair jogando aqui. O cara fica pensando nisso. Sim, porque assim, o Futebol goleiro... é zona de segurança, o jogador precisa de zona de segurança. Exato. Nós não Futebol é adiantamos, emoções, nós entramos pra depois... narrar, cara. Depois, qualidade técnica. Primeiro, emoções. Você controlar seu ambiente, as emoções. Então, todo mundo mas precisa de sua... Eu discordo um pouco. Eu acho que o São Paulo, ele foi contratado para quê? Ele sempre, todos os clubes que ele vai, assim. ele faz essa bagunça. Quem quer ele ter o nunca Paulo muda. não traz o São Paulo. Mas aí é que... Essa também, Luiz, tenho certeza. Mas o Luiz... Mas o Luiz tocou num ponto que eu falo desde o começo. O problema não é treinador, cara. Sim. O problema é quem comanda. Exatamente. É quem comanda, quem faz O que que ele as será do São entrevistas. Paulo? É quem demite o Dorival. É quem demite o Dorival, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, porque o time não está rendendo, porque ele fez uma avaliação, que o Dorival não estava entregando tudo que o time poderia. E será que o time poderia entregar Se a gente pensar, perspectiva que o time... Olha a loucura, Diego. O Flamengo tinha vencido a Libertadores. Eu queria e a saber Copa quem do fez Brasil. essa análise que o Prazo... Quem foi que fez essa análise? O brasileiro ali naquele não momento? tinha mais nenhuma possibilidade de ser campeão. Era normal que a equipe tirasse o pé, que os jogadores não jogassem a mesma coisa. A queda de rendimento era mais do que normal. Não, igual deve ser um caso único no mundo, né? No mundo do futebol, eu não me lembro outro caso nem sequer similar. Mas como a gente sempre fala, né, que sempre o jogador é o principal protagonista, neste momento também não vamos botar só a responsa do treinador ou do dirigente. Eu acho que isto demonstra que, no momento Flamengo, né, que o mais difícil no futebol não é chegar, sino se manter, né? Quanto difícil é se manter no topo. E mais num time grande como o Flamengo, com tanta pressão, uma cidade tão especial como Rio de Janeiro, né, com tanta vida social, que atrapa os jogadores, né? Essa é a verdade. Sim. Se manter 4 ou 5 anos no auge de seu limite emocional, mental, com a fome que esse time E os tinha. jogadores são mais velhos também. Mas a fome, tá, o fogo sagrado, né, que a gente chama, isso que vai se apagando. E que você vê que talvez no time Flamengo hoje tem menos. Aquela fome do time de 2019, hoje não está. E não é mudar de treinador, fazer uma passada mais de velocidade, é um contexto diferente, né? E aí eu tenho que se analisar muito bem quem chegou a seu limite emocional, espiritual, nesse lugar, apesar de ser um jogador importante. Isso é o arte do futebol. Isso realmente é o que faz diferente dos grandes gestores Essa coisa no futebol. que também é muito emocional, voltando rapidinho ao Santos, Praz, como é que é para o goleiro perceber, porque é claro que o goleiro percebe, o cara percebe, que todo mundo está desconfiando dele. Os companheiros de equipe estão inseguros, porque sabem que ele está inseguro. A torcida está criticando e não confia nele. A comissão técnica, idem. Como é que é para o cara? Você já viveu alguma coisa semelhante? Já, muito. Eu fui vaiado, São Januário inteiro me vaiando. Acho que no Palmeiras aqui que eu não escapou, fui, eu escapei. Tinha outros focos mais... Outro pau aí. Tinha outros focos mais críticos. Mas no Curitiba também. Cara, o Santos, ele, pra mim é um baita goleiro. Mas é óbvio que o Santos hoje do Flamengo não é o mesmo Santos do Atlético Paranaense. Até porque o clube não é o mesmo, a cobrança não é a mesma, o momento não é o mesmo. Mas goleiro de time grande não tem como fugir, Plia. Tu vai passar por momentos difíceis e a cobrança vem... Primeiro gol, que ele foi muito criticado ontem. Você entendeu o que ele quis fazer? Não sei se foi aqui, nesse programa, ou foi outro programa. Teve um lance, também não lembro o goleiro, que... Não sei se foi eu não vou lembrar o goleiro. Cruzaram uma bola no primeiro pau, um pouco mais dentro. Parecida com essa. E o goleiro do time, não sei se foi do Vasco, estava analisando, ele correu pro primeiro pau. E ninguém tocou na bola, a bola passou dentro da pequena área. E fala, essa bola é do goleiro. Eu falei, não, o goleiro fez certo. Ele fez um movimento, porque ele não pode adivinhar que a bola vai passar. Ele tem que ir, posicionar como se o cara fosse cabecear. Se o cara não cabeceou, ele vira. Só que aí, realmente, a bola passa dentro da pequena área e dá a sensação que é do goleiro. E aí criticaram porque o goleiro não tinha saído na bola. E foi o que aconteceu com o Santos. Aquela bola, ele tem que fazer o movimento de fechar o primeiro pau. E depois que ela passar, ele faz o movimento. O goleiro tem que ser reativo. Ele não pode adivinhar. Ele tem que ser reativo. Por isso que às vezes aparece assim, mas essa bola o goleiro podia ter saído e fazer a cobertura fora da área porque o zagueiro não pegou. Mas até o zagueiro não pegar, ele não pode tomar decisão. E o Santos tomou decisão. Ele pensou que o Vitor Roque não ia chegar e deu o passe. E o Vitor Roque acabou finalizando.